E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tiago Renó, você está no Renologia. E hoje eu vim trazer aqui uma expansão de discussão. Uma discussão que aconteceu na nossa última live, que foi sobre citologia, a primeira parte da nossa revisão de citologia para o Enem 2023. Ao abordarmos na live o glicocálix, que é um açúcar externo às células, que, entre outras funções, ele diz para a célula que não é mais necessário se multiplicar, a divisão celular pode parar, a gente acabou falando um pouco da ação desse açúcar nos casos de câncer, já que uma modificação no glicocálice faz com que esse sinal para o núcleo da célula parar de se dividir não aconteça e a gente tem um crescimento desordenado daquela massa celular, o que pode configurar aí um tumor maligno, que pode gerar uma neoplasia, um câncer. Bem, falando desse assunto, o pessoal do chat, que sempre contribui de maneira muito positiva, trouxe aí questões da indústria farmacêutica. Ah, e aí? Tem cura para o câncer? Se a gente sabe disso, por que não foi feito nada? E aí a gente também abordou um pouco a questão do que se fala do HIV, do mercado da indústria farmacêutica e por aí vai. Uma das coisas que eu citei durante a live é uma questão que eu sempre via os meus professores, quando eu fiz biomedicina, tratarem, né? Não foi um só professor que tratou disso, não. Falando da doença de Chagas, que é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. O que acontece com a doença de Chagas? Muitos alegam que a gente já poderia ter uma cura para a doença de Chagas, porém, como a gente está falando de uma doença que atinge uma população que tem um poder aquisitivo menor, uma população do hemisfério sul e tudo mais, não é interessante para o mercado farmacêutico, para a indústria farmacêutica, investir em pesquisas para poder trabalhar essa questão, trabalhar uma cura para a doença de Chagas, por mais que a gente tenha bastante conhecimento sobre ela. E agora eu vou expandir isso um pouco. Eu vou trazer aí uma nova discussão que não é uma discussão única e exclusivamente da indústria farmacêutica, mas é como nós somos simplesmente levados a dar mais importância a alguns casos do que outros. E para falar desse ponto em questão, eu vou usar um exemplo bastante recente que ganhou a mídia nos últimos tempos. Eu estou falando então da febre maculosa. Vamos iniciar nossa discussão falando o que é a tal da febre maculosa. Essa é uma doença bacteriana causada por bactérias do gênero Rickettsia e é transmitida por artrópodes, no qual se destaca o aracnídeo conhecido como carrapato estrela, que é muito comum em capivaras. Mas as capivaras não são a vilã da história e a gente já vai falar um pouquinho disso. As bactérias do gênero Rickettsia são intracelulares, ou seja, elas parasitam o interior das células. E como sintomas dessa doença, da febre maculosa, a gente pode ter, obviamente, febre, mas a gente pode ter diarreia, vômito, erupções cutâneas, a gente pode ter problemas no fígado e no baço, muita cefaleia, dores no corpo, enfim, uma série de questões. Algumas cepas dessa bactéria, principalmente aquelas que a gente encontra na região sudeste do Brasil, possuem uma patogenicidade alta, inclusive com uma letalidade alta, que em alguns pontos pode chegar acima de 50%. Obviamente, por isso é uma doença que preocupa bastante e por isso ela é uma doença que desde 2007 é considerada de notificação compulsória. O que significa isso? Todo caso que surgir de febre maculosa precisa ser registrado para o Ministério da Saúde. E por que a gente usa a febre maculosa nesse momento para poder trabalhar a discussão que a gente iniciou na live passada? Muito simples. Agora, durante o mês de junho de 2023, nós tivemos uma quantidade de casos de febre maculosa em Campinas que foi considerável. Para vocês terem uma leve ideia do que eu estou falando, o estado de São Paulo registrou nos 6 primeiros meses do ano 19 casos de febre maculosa e todos esses dados eu não tirei da minha cabeça, tá?
Existe o link, inclusive, aqui na descrição do vídeo, com a planilha oferecida pelo governo federal com esses dados. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, no estado de Santa Catarina no mesmo período do mês. Lá foram 17 casos de febre maculosa. E aí vem a nossa primeira pergunta. Por que se deu tanta ênfase nos casos de São Paulo e não se deu tanta ênfase nos casos de Santa Catarina, que basicamente o número é o mesmo? A gente vai chegar nesse ponto. Só para complementar, nós tivemos no Brasil, durante esse período, 60 casos registrados. Então a gente pode dizer que Santa Catarina e São Paulo, basicamente, tem aí 2/3 daquilo que foi registrado. Bem, a gente tem aí outros dados que vão contribuir bastante com essa discussão. De 2012 a 2022, o estado de São Paulo teve mais de 760 casos de febre maculosa. Só no ano de 2018, o mesmo estado teve 108 casos de febre maculosa. E você não viu nenhuma noticiazinha de rodapé numa revista, nenhuma chamadinha leve com mídia nacional em um jornal de importância da grande mídia. É de se pensar. Esses casos geraram também um grande número de óbitos. No estado de São Paulo, durante 2012 e 2022, nesse período aí de 11 anos, nós tivemos 467 óbitos para os mais de 760 casos, o que é um índice muito grande de letalidade. E ainda para complementar, a região do estado de São Paulo mais atingida pela febre maculosa nesse período de 2012 a 2022 também é a região de Campinas. Não só na cidade de Campinas, mas como em Jundiaí, Limeira, Santa Bárbara do Oeste, Pedreira, cidade do meu querido amigo Rodolfo. Então, existem certas situações aí que fomentam um pouco mais essa discussão. Para vocês terem uma ideia, fugindo do estado de São Paulo, no ano de 2019, só a cidade de Belo Horizonte, a minha terra natal, sou um Belo Horizontino com muito orgulho, teve 40 casos de febre maculosa. Vale a pena a gente fazer, então, para contribuir um pouco mais com essa discussão, um perfil da população que contraiu a febre maculosa nesse período. E aí eu vou recorrer à Revista Médica de Minas Gerais, que traz um estudo, uma análise desses casos. O que ela chega à conclusão, e esse artigo também está na descrição do vídeo, é que a população que teve febre maculosa durante esse período é uma população mais com perfil rural. Pessoas que são trabalhadores rurais e que muitas vezes não contraíram a febre maculosa por conta de capivaras em um parque ecológico, e sim por conta de equinos e bovinos de sua criação. Além disso, vale a pena aqui dizer que algumas questões de febre maculosa urbana que foram apresentadas vêm pelo crescimento desordenado da população das cidades grandes, e aí a gente está falando de construções que são irregulares, de construções que são por ocupação de terreno. Claro, não é o problema de quem ocupa, é um problema de moradia, é um problema social que o Estado não mostra muitas vezes capacidade de gerir, que faz com que isso aconteça. E, obviamente, a gente tem aí a população urbana invadindo uma área, e aí quando eu falo invasão é por conta da questão natural, não pela questão social, deixo isso aqui claro, que era anteriormente ocupada pela vida selvagem, incluindo as capivaras que podem conter o carrapato estrela. E aí também a gente tem uma outra significativa conclusão dentro desse relatório, dentro dessa análise da Revista Médica de Minas Gerais.
existe uma grande quantidade de casos de subnotificação, ou seja, aqueles casos que a gente suspeita que é febre maculosa, mas não foi comprovado. Por quê? Porque boa parte desses casos de subnotificação vem de pessoas que não têm acesso à assistência médica. Então a gente está falando aí de um poder aquisitivo baixo e de uma distância geográfica para uma população bem rural mesmo, muito grande entre um centro de assistência médica e a sua moradia. Com tudo isso em mente, agora a gente pode falar um pouquinho do perfil das pessoas que apresentaram os quadros de febre maculosa nesse ano de 2023 no estado de São Paulo. Bem, essas pessoas, a maioria delas, frequentou uma festa em uma fazenda na região de Campinas, uma festa na qual o ingresso mais barato custou R$ 750. Obviamente que se a gente está falando de um ingresso de R$ 750 para uma festa, nós não estamos falando da população rural com sua criação de agricultura familiar, nós não estamos falando de uma população que tem a ocupação de um terreno para poder construir moradia, muito menos daquela população que nem acesso a uma estrutura, a uma infraestrutura médica, né, tem. Ou seja, a gente está falando de gente de um poder aquisitivo bastante diferente dos casos de febre maculosa que nós discutimos entre 2012 e 2022. E aí, meus caros, a conclusão fica para vocês. Não sou eu que vou dá-la de bandeja. Eu gostaria muito que, se vocês se interessassem em discutir isso, acho que até é rico para todos nós, usem aqui os comentários desse vídeo para poder colocar a opinião de vocês. Podem concordar, podem discordar, podem fazer tudo. Só não podem faltar com respeito, porque afinal de contas, tudo que a gente faz aqui é para fomentar uma discussão saudável e educada, tá? Então, a gente só não vai tolerar a falta de respeito. Mas eu quero sim saber a opinião de vocês, tá bom? Bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu vou deixando aqui o meu grande beijo a todos e a todas. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, o @Renologia, tá bom? Até a próxima!